Salve corredora, salve corredores! Aqui Tauro Bonorino, Papo Corrido, especial reedição do primeiro episódio com Fabiano Peçanha. Pessoal, nessa noite de terça-feira quente em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, um calorão, um inverno com cara de verão aqui. E hoje, então, temos esse papo bacana. Com o Fabiano nunca falta assunto, na verdade. E então, meu grande amigo vai participar conosco de novo hoje. Lembrando todos vocês, pessoal, sigam o Papo Corrido no Instagram, galera. Eu quero ter vida própria. Lá com o meu canal que fala sobre corrida. Quero desvincular do meu nome aqui. Não que seja um problema para mim, mas eu criei esse projeto com o intuito que ele tenha vida própria. Essa é a ideia. Sigam lá no Instagram, o Papo Corrido. Também peço que vocês entrem no canal do YouTube, youtube.com/papo corrido. Sigam lá, ativem as notificações, galera. Faça essa gentileza pro seu amigo aqui. Os vídeos que a gente faz aqui no canal do Instagram, todos sobem para o YouTube logo em seguida. Quem perdeu por aqui, não conseguiu ver tudo, perdeu algo por acaso, pode depois ficar por dentro lá e acompanhar tudo que aconteceu nessa noite de entrevista, de conversa. Lembrando também vocês, galera, abraços e perguntas aí. Vocês vão colocando, à medida que eu vou lendo, eu vou colocando em discussão, eu vou mandando abraço para todo mundo. Se eu esquecer, me lembrem, coloquem de novo, que a gente vai relembrando aí, mandando abraço para todo mundo, dando um oi para todo mundo que estiver interagindo conosco aqui. Lembrando também, vocês podem fazer suas perguntas, entrem, façam suas perguntas sem medo de ser feliz, interajam. O Fabiano está aqui para isso. E eu também, pessoal, eu também gosto de conversar muito. Então, outra coisa, gente, olha aqui que legal, vocês estão vendo esse boné aqui? Esse boné é do meu amigo Éder Botelho, do Costela Running Team, aqui, ó. Se liga, pessoal. A marca da alegria. Galera, olha aí a equipe Winners, que é isso? Eu não sei se é o Anderson, se é o Juliano que está aí. Equipe Winners, assessoria esportiva, grande equipe de Porto Alegre, meus grandes amigos lá. Abraço, galera, valeu. O Everton Luz também tá por aí, valeu, meu querido. E aí é o seguinte, galera, aqui ó, o Costela Running Team tem uma linha muito bacana de roupa. O meu amigo Éder idealizou esse projeto a partir de um grupo de WhatsApp. Isso aqui virou uma marca de roupa, galera. Tem vários modelos de roupa. Tem roupa de verão, roupa de inverno, roupa pra corrida. Tem boné, camiseta, bermuda, moletom. Para vocês terem uma ideia, meu moletom chega na próxima semana, tem um canguru muito massa que está chegando para mim. Quando eu receber, eu faço um videozinho e mostro para vocês. Então, se vocês quiserem lá, Costela Running Team no Instagram, acessem Instagram, Facebook, ou chame o Éder Botelho, o dono da bagaça toda. Eu vou deixar o bonezinho aqui, ó, para ele interagir comigo, aqui vai ficar na live o tempo inteiro. Ó, ele fica aqui, que daí ele participa do Papo Corrido com a gente hoje. Beleza, galera? É isso aí? Então eu vou adicionar meu amigo Fabiano Peçanha. Meu irmão Everton tá aí. Beijo, meu irmão. Te amo. Vamos lá. Tem muita coisa para conversar. Pessoal, lembrando o seguinte, ó. Deixa o Fabiano entrar. Vamos dar um inicial com o Fabiano na tela. Meu grande amigo. E aí, Tauro? Grande, beleza, meu velho? Tudo bem? Beleza, tô tranquilo, hein? Que maravilha. Ô, Fabiano, deixa eu começar rapidinho aqui. Lembrando, pessoal, galera, a gente teve o que aconteceu? O Fabiano começou um projeto, eu queria fazer esse negócio de pandemia, já estamos há 4 meses, né? O dia 120 da nossa quarentena dessa bendita pandemia. E aí eu disse assim, eu queria fazer um negócio, um programa, eu queria conversar com pessoas sobre corrida. Aí eu pensei, eu vou desenvolver um negócio, então, pensando nisso. Aí criei o Papo Corrido. Meu amigo Davi fez a marca. E eu pensei no Fabiano Peçanha como primeiro convidado do programa. Eu disse, o Fabiano é meu brotherzão. E a gente se dá tri bem e sempre tem altas conversas. E vamos colocar isso no ar. E aí fizemos o Papo Corrido número 1 com o Fabiano Peçanha. Aconteceu que eu não consegui subir esse vídeo para o IGTV. Na época ele não permitia em vídeos com tela dividida que subisse. Se tu fizesse um vídeo sozinho, tu conseguia subir essa live. E vídeos em dupla não tinha como na época ainda. Faz pouco tempo atrás, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei pensando, não pode ser. O papo do Fabiano foi muito legal, a gente ficou mais de hora conversando. E eu digo,
Temos que fazer esse negócio de novo. Eu chamei o Fabiano, Fabiano, vamos de novo? Disse, vamos de novo. E aí agora sem filtro, não vai ter essa história. O que tiver que falar, a gente vai falar aqui, ó. A gente já combinou, não vai ter esse negócio de ficar fazendo gracinha aí. Vamos falar o que tiver que falar numa boa. Quem quiser, entra com a gente no assunto. Quem não quiser, vai ouvir igual. Lembrando aí, meu amigo Fernando Miranda, obrigado pela presença, meu velho. Abração, obrigado por prestigiar mais uma vez a gente aqui. Quem eu não vi aqui o nome aqui, vai dizendo, ó, o Edmilson Miranda também entrou aí. Abração, Edmilson, obrigado pela presença. Então, Fabiano, estamos aí, cara. Me diga, me conte um pouco aí. Nós temos várias coisas que eu quero conversar contigo. Tem uma parceria nova que eu sei que tu vai lançar em primeira mão, que a gente vai deixar mais pra frente esse papo. Eu quero que tu fale depois sobre a tua palestra e tudo, mas eu quero saber aí, Fabiano, como é que tá essa função de pandemia, meu querido? O que tu anda fazendo? Pois é, administrando, né? Primeiramente, boa noite a todos que estão conosco aí nessa live. Um abraço para ti aí, tal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Realmente, né? Tivemos aí uma live bem longa lá no início do Papo Corrido. Eu lembro que aquele dia tinha uma live, acho que do Sandy Júnior. Então a nossa audiência estava concorrida. É verdade. E a gente estendeu aí a nossa live. Eu acho que o nosso objetivo era bater o recorde da live do Gustavo Lima, eu acho. Nós estávamos tentando chegar em 7 horas. Nós chegamos perto. Do meu celular e não podemos continuar daí, né? Enfim, administrando, né? Os trabalhos continuam firmes e fortes, só que de outras formas, né? Assim como a maioria das pessoas se reinventando nesse momento, né? E aqui não é diferente. Santa Cruz do Sul, felizmente, é uma cidade que tem um preparo até mesmo na questão da saúde muito forte, né? É uma cidade privilegiada nesse sentido, então nós não sentimos tanto ainda os efeitos, né, do próprio Covid. Nós não chegamos à bandeira vermelha, por exemplo, em nenhum momento, né? Então, assim, as atividades, elas puderam, depois aquele início lá, que foi um início com muito pânico também, né, entre as pessoas mesmo, que realmente quase que separou tudo, até muito em função do próprio medo, da incerteza do que seria, né, essa situação toda. Mas depois disso, a cidade veio administrando muito bem essa situação e a gente pôde, inclusive, continuar desenvolvendo os trabalhos aqui, a nível tanto de academia, né, tanto da minha assessoria. Ela continua, né, com bastante alunos, obviamente que um trabalho controlado, diferente, não era que nem antes, né, com o horário inicial dos treinos igual quase para todo mundo, não tem mais aglomeração, enfim, mas continua. Felizmente, está conseguindo cuidar da saúde das pessoas, que é o mais importante nesse momento, né, e que a gente pode até falar um pouco sobre isso. Nós cuidamos da saúde das pessoas, né, enquanto às vezes não conhece, está focando na doença, né? E esse é o grande problema. Focar na doença, cuidar da doença é uma coisa, cuidar da saúde, focar na saúde é outra, e felizmente a nossa missão é cuidar da saúde e promover a saúde das pessoas. Fabiano, sabe que agora tu falou que vamos abrir esse papo aqui, cara. Eu quero que tu fale um pouquinho como é que tá. Pra quem não sabe, pessoal, Fabiano, na verdade, o Fabiano, os irmãos dele, tem a iFit Run, e tem a academia iFit, é um complexo, na verdade, eu acho muito legal o pessoal ali da família do Fabiano. E até muito assunto, galera, a gente pode, porventura, acabar repetindo, porque eu vou querer repetir também muita coisa, porque eu quero que isso fique registrado. E aí o Fabiano eles têm esse empreendimento, na verdade, a família deles é uma família muito, assim, unida, né? Muito próxima, muito ligada. E são pessoas muito inteligentes, empreendedores, e desenvolveram esse projeto em Santa Cruz do Sul, que é a Infit Run, a Infit Academia. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, Fabiano. E aí, Fabiano, eu quero que tu me conte um pouco como é que ficou primeiro, assim, depois eu quero entrar na questão de treino, eu quero ter um monte de coisa para conversar contigo aqui, cara. Mas então, já aproveitar esse gancho aí, cara, como é que ficou para vocês, assim, questão de movimentação, do que refere à pandemia com esse começo? Aí, diminuiu? Como é que está esse momento para vocês aí, profissionalmente falando? Pois é, né? Como eu falei, acho que todos passaram por isso, na questão da reinvenção, né? E a gente acompanhou também as assessorias muito de Porto Alegre, enfim. O que foi a reinvenção? A gente encontrar as outras maneiras de manter os alunos ativos, né? Inicialmente, ele foi muito por videoaula mesmo, né? Então, a gente gravou muitas aulas, a gente fazia muitas lives, muitas prescrição de treinos, realmente, para aqueles que inicialmente não saíam de casa de forma alguma, treinamentos adaptados para se fazer em casa, né? Para aqueles que corriam, que tinham um pátio, daí um pouco maior, treinamentos adaptados para fazer no pátio. Para aqueles que igual continuavam saindo para a rua, treinamentos assim para se fazer na rua. Tivemos ali um tempo longo em contato presencial com os alunos, né? Tanto na academia quanto no grupo de corridas.
mas que aqui voltou mais cedo, como eu falei. Felizmente, eu tenho acompanhado a situação de Porto Alegre, uma situação bem diferente, né, para as academias e para as assessorias, enfim. Mas aqui isso voltou mais cedo e a gente pôde voltar a ter o contato presencial com os alunos, um número muito mais restrito, claro, né? Mas pelo menos conseguimos voltar a ter. Isso foi uma coisa bem importante, né? Ah, que bom, Fábio, né? Cara, na verdade, sim, eu também, eu senti um pouco um impacto aqui com a assessoria, mas, enfim, não foi só eu, no final das contas, as assessorias em geral tiveram essa queda, né? E aí não é feito em cascata, né? Não tá pegando todo mundo, pega todo mundo ou quase todo mundo de alguma forma. Não tem muito do que fazer em relação a isso. É importante exatamente isso lá. É a questão da reinvenção, né? O momento de se transformar, no final das contas, eu também, e aí a gente poderia filosofar sobre isso. Eu acredito que isso, na verdade, acaba sendo um processo também muito mais interno nesse momento, tanto interno quanto externo. É um momento de transformação interna também. A gente aprendeu alguma coisa com tudo isso. Espero que a gente passe por tudo isso trazendo alguma bagagem, alguma lição. Ô, Fabiano, vou te mandar o primeiro questionamento aqui, o Fernando Miranda, nosso grande parceiro ultramaratonista lá de São Paulo, pediu para te contar um pouco, e na verdade vou aproveitar para nem me dar outro gancho, porque está sendo muito pertinente o que ele falou, porque é um assunto que seria muito legal de nós desenvolvermos aqui. A relação, ele queria que tu contasse a tua relação com teu pai como treinador. Pessoal, para quem não sabe, seu Jorge Peçanha, um dos grandes nomes dos treinadores de atletismo da história do Brasil. No Rio Grande do Sul, sem dúvida, o maior descobridor de talentos do atletismo. Sem dúvida. Ninguém mais que ele descobriu talentos. É o maior formador de atletas de alto rendimento do atletismo gaúcho, é o Jorge Peçanha, pai do Fabiano. Ele foi a vida inteira treinador do Fabiano, e o Fabiano contou uma vez isso, tiveram coisas que eu só descobri numa palestra que eu ouvi, tive o prazer de ver do Fabiano, que depois a gente vai falar também sobre ela, não agora, mas tiveram coisas que eu só soube nessa palestra e que foi sensacional. Então, Fabiano, se tu puder contar um pouquinho da tua relação com teu pai como treinador, e contar um pouquinho do teu pai, nos brinda com esse momento, por favor, meu querido. Sem dúvida, né? Na verdade, o pai foi o cara que me apresentou o atletismo, né? Quando as pessoas perguntam como é que eu descobri o atletismo, eu sempre falo, eu tive a grata satisfação que o atletismo se apresentou para mim, porque o pai já trabalhava com atletismo desde antes de eu nascer. Isso lá em Panambi, né? Que é o interior aqui do Rio Grande do Sul, fica aí a 380 quilômetros de Porto Alegre, 300 aqui de Santa Cruz. E ele já trabalhava com um projeto que era mantido pela prefeitura. Ele ficou responsável pelo atletismo nesse projeto. Isso já desde antes de eu nascer, como eu falei. Os anos foram se passando, né? E quando eu completei ali 8 anos, 8 para 9 anos, ele colocou o meu irmão mais velho para comer, o Júnior Peçanha, né? E eu já estava alucinado para começar a dar os primeiros passos. O que o pai fazia? Ele era que nem hoje, acontece muito, né? Ele era o treinador, o motorista, o psicólogo, o massagista, enfim, ele era tudo do CTD. E era principalmente aquele cara que botava os alunos na Kombi da prefeitura e levava para as competições. Ele enchia a Kombi, colocava, nem daria para falar isso hoje, né? Mas colocava 18, 20 pessoas dentro da Kombi, capacidade para 9, né? E eu sempre que podia, cara, eu queria sempre ir junto. E ele sempre que possível me levava. Muitas vezes eu ia lá atrás na Kombi. O pessoal sabe que tem a Kombi, tem um motor lá atrás. E eu ia como se fosse uma bagagem lá atrás da Kombi, porque eu queria assistir, então, os alunos do pai correr, especialmente depois o meu irmão, né? Então, assim, eu fui criando muito gosto pela corrida nisso, cara, acompanhando o pai, levando os atletas dele para as competições, o CTD, né? CTD Panambi, uma equipe fortíssima dele. Corredores fenomenais, corredores muito jovens que fazem marcas, assim, que hoje, né, estariam quase que sendo insuperadas hoje por atletas, depois até mesmo adultos. Era muito forte, realmente, o time do CTD. Finalmente, aos 10 anos, então, ele permitiu que eu começasse. Ele teve uma corrida lá em Santuário, lá, e falou, tá bom, Fabiano, hoje vai ser a tua estreia. E a gente, né, teve essa parceria desde o início, cara. E é impressionante isso mesmo, que o atletismo depois veio a ser o principal esporte da minha vida, né? Um esporte de berço, na qual o pai já trabalhava antes, na qual o pai colocou um filho para praticar, e na qual esse filho aí se tornou aí depois campeão estadual já aos 12 anos, e brasileiro aos 15, 16, e continuou tendo títulos nacionais e categorias de base todos os anos.
pan-americano, fui o primeiro gaúcho a ser campeão pan-americano numa prova de pista juvenil. Depois fomos aos Jogos Pan-Americanos juntos, fomos a mundiais universitários, mundiais de atletismo e 2 edições de Jogos Olímpicos juntos, né, como pai e treinador. Então, uma relação assim, eu aprendi demais com ele, aprendi muitas características, né, que eu levo hoje, que agregou a minha carreira, não só como atleta, mas para a minha vida sempre, que eu tenho usado isso muito daqui para frente. Né, especialmente a questão da disciplina, da resiliência, né, da dedicação, que ele me mostrou muito, até mesmo na marra, ter esse aprendizado da dedicação, né? E eu era um cara que tinha um treinador 24 horas por dia, né? Então, quando eu era novo, antes de eu sair de casa, que depois eu me mudei, né? Continuei almoçando e jantando muitos anos na casa dos meus pais, mas quando eu completei 25 anos, se eu não me engano, eu me mudei, né? Passei a morar num apartamento, e daí... até então, ele era o cara que abria o portão de casa quando eu chegava, né? Então não tinha como eu chegar meia-noite em casa e dizer para ele que eu estava dormindo desde as 10, né? Porque o meu pai também era treinador. Então, eventualmente, nós íamos lá para visitar os meus avós e tal, para praia. Cara, nós ia para praia, às vezes fazer veraneio, por exemplo. Tu acha que eu ficava 10 dias ou 7 dias sem treinar? Era treino todo santo dia. Inclusive, a única vez que eu treinei 3 turnos da minha vida foi justamente na praia, né? 6 horas da manhã, você estava lá. Então, assim, como é que eu ia dizer pro meu treinador, né? Ó, treinei hoje. O meu treinador estava na praia também, era meu pai, né? Então, assim, teve um lado ruim, um lado difícil, teve um lado excepcional, mas com certeza o que se levou foi esse grande aprendizado que nós vivemos intensamente juntos, né? E muitos de vocês que estão ao vivo sabem, o pai está doente hoje, o pai está com Alzheimer, né? Infelizmente ele já não sei nem se me reconhece mais, né? Essa figura aí que todo mundo gostou muito no atletismo, não se lembra mais do que ele fez por atletismo, não se lembra mais do que ele representou, né? Então, nos últimos 4 anos aí que ele teve a doença, e é uma doença progressiva, infelizmente, né? Mas, assim, eu me recordo com muita alegria dos momentos que nós vivemos intensamente. Os 24 anos de carreira que eu tive profissionais foi intensamente vividos aí com meu pai e meu treinador, né? Cara, pessoal, aí, agora como o Fabiano falou, além de um grande treinador, o Jorge era um grande locutor e um excelente organizador de eventos. Ele fez, eu sempre falo, o estadual de cross country foi o estadual mais bacana que eu participei, foi o estadual de cross country em Santa Cruz do Sul. Foi fantástico. Um evento organizado pelo Jorge, pelo pessoal da Unisc, nos receberam muito bem lá. Um lugar fantástico, foi sensacional. Sem dúvida. O estadual de milha de rua, ele era narrador e o cara, ele animava, ele tinha um dom para fazer aquilo, impressionante, uma facilidade, uma desenvoltura. No fim de ano, né, nós organizava o torneio de futebol. O torneio de futebol. Ele tinha essa facilidade. Legal. Cara, eu só tenho ótimas lembranças. Eu tenho sempre muito boas lembranças do Jorge. E aí pensando, cara, claro, eu fico pensando, porque eu conheci o lado bacana do Jorge, mas eu quero conversar contigo, vamos um pouquinho mais fundo agora aqui. Cara, tu falou, ele era o meu treinador era meu pai também. Por essa relação, tá? E vamos deixar de lado a questão do teu desempenho, que tu foi um cara que subiu da curva, foi fora da curva, né? Porque tu faz parte de uma minoria. Mas aí, levando assim, como atleta, ele te tratava de forma diferente, no que eu digo assim, ele pegava mais no teu pé? Como é que ele fazia para lidar com isso, assim? Como é que era, e como é que vocês faziam, e como é que era essa relação nesse sentido? Como é que era a cobrança dele? Era diferente? Tu sentia que ele te cobrava mais? Mas independente de tu ter mais, daqui a pouco, possibilidades, capacidades, enfim. Mas pela questão disciplinar mesmo. Como é que funcionava isso? Certo. Tauro, antes eu vou te perguntar, a conexão tá boa? Dá para manter no Wi-Fi? Cara, de vez em quando dá umas travadinhas de leve, assim, bem leve, assim, mas está desenvolvendo. Não sei se eu... Mas se está dando para entender, acho que eu vou manter o Wi-Fi, não vou puxar o 4G, então. Tá, qualquer coisa eu te aviso aí. O pessoal também, galera, se vocês perceberem que tá travando, avisem a gente, porque já aconteceu lá com o Lázaro, que tu deve ter acompanhado, foi uma novela, a gente teve que fazer 3 semanas para conseguir fazer a live com o Lázaro. Aí, mas saiu. O Everton disse que tá bom.
Antes disso, só pra gente. Deixa eu mandar um abraço aí rapidinho, Fabiano. Pro Sandro Decker lá. O Sandro Decker é um amigão meu aqui de Novo Hamburgo, dos Mocotó Runners, um dos idealizadores dos Mocotó Runners aqui em Novo Hamburgo. Eu acho que ele tá morando no Ceará. Ele me corrige se eu estiver falando bobagem. Sandro, um abração, meu querido. A Valentina Feliciane, filha dos meus queridos amigos Abel e Ana, tá aí também, prestigiando a gente. Obrigado, meu amor, por estar aí com a gente. Valeu. Então, Fabiano, conta aí. Como é que era isso? Agora deu uma travada. Para mim travou aqui. Quando eu terminei a pergunta, travou aqui para mim. Vamos ver se... Ô, Fabiano, agora deu uma travada. Beleza. Quando eu terminei a pergunta, eu não ouvi mais nada. Então ficou bem certinho. Como é que era então essa relação? Eu acho que agora vai andar até melhor a conexão. Tá, beleza. Vamos lá, então. Vou responder a pergunta. Olha assim, ó, o pai, ele é, como eu falei, cara, o pai, ele veio ganhando. Eu não fui o primeiro atleta dele, né? Como eu falei, desde antes de eu nascer, ele já trabalhava com atletismo. Então, o pai, ele foi ganhando muita experiência com os atletas do CTD. E ele era, assim, um cara muito carrasco, um cara muito disciplinador. Para ter uma ideia, cara, os treinos lá no CTD começavam às 3 horas em ponto da tarde. Não importava o clima que estava, se era verão, se era inverno, era pontualmente 3 horas, nós tínhamos que começar o treino. Às vezes tinha dias de 40 graus. A gente não tinha nem noção do calor, que hoje em dia o cara sabe a temperatura que tá. Era até bom que o cara não tinha, às vezes, noção de algumas coisas, né? Porque daí o cara não percebia o que vinha pela frente. Mas, assim, era 3 horas da tarde, pontual, e nós começávamos a treinar. E, assim, ó, extremamente disciplinador, cara. Não era por ser filho, e eu até admirava nesse ponto, no sentido de que não era por ser filho dele que às vezes ele me aliviava de algumas situações. Ele me conhecia melhor do que ninguém. Ele sempre falava para mim assim, ó, Fabiano, eu não sou o melhor treinador do Brasil, mas eu sou o que mais te conhece, né? Então, assim, bastava ele olhar para mim para ver o que eu precisava fazer, como é que eu tava, se tinha que aliviar o treino ou não. Mas, assim, acreditava em mim como ninguém, no potencial que eu tinha, né? E realmente me apertava no cerco quando eu sabia que eu ia aguentar o tranco. Isso sempre foi uma característica muito forte dele, né? E como eu falei, eventualmente, assim, e tinha a questão assim, ó, a mãe, né? Que é a mãe, no caso, a esposa do pai, também são casados aí há tantos e tantos anos. Ela era aquele lado mais apaziguador da coisa, né? O lado de mãe, mais preocupada, né? Para mãe, eu podia folgar todos os dias. Quem sabe tu folga hoje, tá meio cansado. Então, a mãe tá aquele lado, uma soltada, enquanto o pai conseguia manter o lado de pai e o pulso firme realmente de um treinador muito disciplinador. Muito. Como eu falei, nós ia viajar para a praia, nós ia para qualquer lugar que fosse, e às vezes os treinos mais duros e nos horários mais adversos era justamente num momento que eu imaginava que eu ia estar tranquilo e que ele ia afrouxar. Muito pelo contrário. Nessas horas parece que ele mostrava, assim, sabe? Eu queria dizer, não, cara, ele era impressionante. Ele tinha essa frieza para lidar com uma situação. Eu não digo que isso talvez funcionasse com todo mundo, mas como eu nasci certamente com um dom, com um talento também, né? E eu fui um cara que suportei tudo isso. Eu suportei muita carga, eu suportei muito treino. Eu conseguia fazer 10 treinos por semana, às vezes 4 sessões de treinos fortes, de tiro, sabe? E muitos colegas, companheiros e tudo que treinavam, não. No segundo dia eles estavam acabados já, não podiam recuperar. Então, eu tive uma questão, né, fisiológica, de talento, de dom, que me permitiu também suportar grandes cargas, grandes desafios, né? Claro, tem o lado psicológico também e tudo. Mas, assim, para mim, eu realmente... O que se mostrou na carreira, na minha parceria com o pai, foi que foi certo o que ele fez. E daqui a pouco eu seria um talento, talvez, ou um potencial que não descobriria o meu limite. Se não fosse, talvez, ele da forma com que ele conduziu o trabalho comigo. Ele fez, nós dois descobrimos realmente até onde eu poderia chegar, sem dúvida nenhuma, né? Sabe, foi um negocinho, a frase que ele falou, eu posso não ser o melhor treinador do Brasil, mas te conheço como ninguém. Como ninguém te conhece. Eu acho que, sem dúvida, foi o diferencial. Foi a parceria que fez a coisa dar muito certo. Porque eu digo sempre, né, cara, essa relação eu falei já não só com o Lázaro, eu falei com o Marcelo Camargo,
com outros entrevistados aqui, dessa relação da importância da conexão, dessa integração entre atleta e treinador. Sendo pai, então, a tendência é que se favoreça, né? Claro, é uma linha tênue, tem que ter um equilíbrio para não, né, não deixar a coisa pender para o pessoal, enfim, para manter o profissionalismo na pista, é treino, né? E, claro, tu brincou ali, né? A tua mãe é apaziguadora. Claro, pessoal, para quem não sabe, toda a família do Fabiano são educadores físicos. É todo mundo educador físico lá. Então, assim, né? Eles se entendem muito bem, né? Tem uma harmonia naquele núcleo familiar. Então, claro, brincadeiras à parte, o seu Jorge conseguiria separar muito bem isso. E sem dúvida, como o próprio Fabiano falou, ele não tem nada de falta de modéstia, e sim porque ele é um talento, né? Ninguém chega numa Olimpíada sem ser talentoso. Então não existe isso, né? É treino, com certeza, é muita disciplina, muito treino, mas tem que ter talento. Não existe, sem talento não vai, não tem como. E aí, Fabiano, e essa parceria deu tão certo que eu queria que tu falasse para quem porventura não saiba, Fabiano, das tuas marcas, né? Que tu contasse as tuas melhores marcas no 1000, no 800, obviamente, no 800, 1000, 1500, 3000. Fala um pouquinho das tuas marcas aí para quem não sabe. E para quem sabe também para relembrar. Sem dúvida, né? Minha principal prova é o 800 metros rasos, né? Minha prova que eu fui a top 20 do mundo por alguns anos, né? E eu consegui correr a prova em 1 minuto e 44 segundos. 1 minuto e 44 segundos e 60 centésimos, que eu fiz lá na Tailândia, no Mundial Universitário. Aí eu tenho 3 minutos e 38 segundos no 1500, que inclusive tu estava na arquibancada, tu assistiu essa prova, foi lá no Rio de Janeiro, né? Isso aí. Aí eu tenho 14,57, aí tenho 8,12 nos 3.000, se eu não me engano é o recorde gaúcho também, 8 minutos e 12. Tenho 5,04 nos 2.000, eu tenho uma prova de 2.000 oficial também. Tenho, aí cai um pouquinho em termos de qualidade, se for comparar com o nível dos 800. Sim, mas eu tenho sub-15 nos 5.000 também, né? Tenho 14,57. Tenho 31 nos 10.000 também. Às vezes eu me metia a fazer algumas provas aí, início de temporada e tal, fazia provas mais longas, então eu cheguei a fazer 10.000 também a 31, né? E no meu 400 eu tinha 47,9, 48,0 ali, largando do bloco, né? Largando lançado certamente era um pouco melhor, mas são essas marcas aí. Então, para vocês verem, né, galera? O cara que porque é bem importante para daqui a pouco, para quem não entende como é que funciona essa questão, assim. Muitos atletas, o 1500 ele fica, por exemplo, quem faz 1500, ele pode variar para 2 caminhos bem distintos. Ou ele vai subir, vai fazer 1500 e 5000, vai acabar, e porventura, por conta da carreira, acabar subindo de prova, que é o caso muito ali dos irmãos dos noruegueses ali, que estão no 1500, mas estão subindo, o Jacob está subindo cada vez mais, ele vai ser para mim um dos grandes nomes dos 5.000 metros, e o Fabiano ele fez outro caminho, que muitos outros corredores fazem, ele desceu. Na verdade, a grande prova dele é o 800, né? Foi a prova não que um 13,38 é uma marca espetacular, mas ele no 800 acabou tendo um maior destaque, como ele mesmo falou, foi top 20 do mundo. Então o corredor de 1500 ele acaba, né, ele fica nesse meio entre o 800 e o 5000. Então o Fabiano ficou bem no meio fundo mesmo, né? Dessa divisão, para quem não entende do atletismo, ele ficou bem no meio fundo. Que é ali 800, 1500, e eu vi o Fabiano correndo 400 que nem um cavalo. Eu vi, ninguém me contou na Unicinos. Fez uma prova de recuperação espetacular, ganhou lá na Unicinos, foi um negócio absurdo. Eu vi isso aí. Então, era outra história, né? O revezamento porque além do potencial tinha a gana, né, Fabiano? Ali o cara ficava endiabrado, né? Tem alguma história de revezamento. Então, assim, olha só o que o Canu falou aqui, Fabiano. Correu 400 metros com barreiras também em Caxias. Eu não acredito que tu correu isso, não lembro disso, cara. Cara, essa viagem foi o seguinte, nós fomos lá para correr o 1500 e vou falar um defeito do pai aqui agora, viu? O homem se atrasava, cara. Se tinha um cara que não era pontual do pai, marcava um horário, chegava a 40, uma hora depois. Chegamos na pista para o 1500, o pessoal já estava perfilado para largar. E ele meu pai. Chegou lá e acenou para os árbitros lá, né? Espera aí, que o Fabiano vai correr. Tu acha que ele deixou? E nós recém tinha almoçado, chegou e mandou eu correr. Eu entrei na pista do jeito que eu tava, cara, e larguei pro 1500 e corri daquele jeito, né?
Até foi bom a situação lá, acabei ainda vencendo a prova. Mas tu acha que como ficou satisfeito que o 1.500 não era como a gente gostaria? Pois me inscreveu no 400 com barreira. Foi nesse dia aí. E eu fiz o 400. Eu nunca tinha feito uma prova com barreira. E o homem me inscreveu. E o que eu fiz, cara? Eu larguei num ritmo e pensei, bom, se eu acertar a primeira barreira, eu vou continuar no mesmo número até o fim. Não vou diminuir mais nem aumentar. Eu acho que eu fiz 55 ainda aí. Foi bom, foi acho quase troféu Brasil. Cara. Mas não era tão bom no Peru, certamente. Ah, eu não acredito nisso, eu não lembro, eu não sabia dessa tua façanha, Fabiano, pelo amor de Deus. Cara do céu. Tem 55 nos 400 barreira. Então olha só, e cara, pelo amor de Deus. 2,21 mil, e 2,21 no 1.000. Então, olha só, galera, o Fabiano acabou, além de 400 com barreira, ele acabou. O Maurício, olha o Canu se vangloriando que ganhou de ti, é um cara de pau mesmo. O Canu, meu grande parceirão, colega aqui da equipe da Ubra, um dos grandes barreiristas da história do Rio Grande do Sul, do Brasil também. E meu conterrâneo aqui de Canoas, eu me lembro que na equipe adulta da Ubra só eu e ele éramos os nascidos em Canoas. O resto era tudo de outras cidades e outros estados aí. E muito legal. Canu, meu querido, grande abraço, obrigado pela presença aí. Então, como eu estava falando para vocês, o Fabiano acabou ficando nesse meio fundo, bem, né, claro, mas enfim, mesmo assim, com todo esse engajamento nas provas de meio fundo, ele ainda correu abaixo de 15 nos 5 e 31 nos 10. Coisa que muita gente que corre para essas provas não faz. E se a gente for falar isso, né, é exatamente o que acontece. No Rio Grande do Sul, muito fundista não corre para 31. Então, e Fabiano, correndo 1.500, conseguia ter esse desempenho, né? O que o Fernando falou aqui? Deixa eu ver uma coisa. Hudson foi esse caso que migrou para os 5.000, exatamente. Fabiano, o Fernando perguntando, como era a estratégia para os 1.500 sendo um atleta veloz de 800? Tu tinha uma estratégia padrão, tu tinha algo que tu traçava, e aí tu tinha um plano B caso fugisse do teu controle, como é que tu tinha alguma coisa assim, como é que funcionava? Pois é, eu vim das provas mais longas, né? Eu comecei muito novo ali, com 10 anos, então eu corria a prova de rua, os trajetos menores, né? Até os 15 anos eu corria muito percurso menor. E daí quando eu entrei, o pai sempre foi um treinador mais de corredores de rua mesmo, mais de fundista, ele não era tanto da pista, né, no começo. Então, assim, eu fui um cara que fui descendo de prova, né? Então, assim, eu cheguei a fazer 5.000 quando era na categoria de base no estadual, cheguei a fazer 3.000 com obstáculos, né? Eu só fui especializar e descer para o 800 lá em 2001, quer dizer, eu já tinha aí quase 10 anos de carreira. Então, levou um tempo. Então, eu era um cara que fui para o 800 depois do 1.500. Eu não fui um cara que era um oitocentista que fazia 1.500. Eu era um cara, na verdade, corredor de 1.500 primeiro, tanto que eu ganhei o PAN juvenil na Argentina nos 1.500 e não foi nos 800, mas que em 2003 eu fiz uma marca ali que foi índice B para o Campeonato Mundial de Atletismo e que me qualificou para o Pan-Americano de Santo Domingo nos 800. Então, em 2003, como eu qualifiquei para o Pan de Santo Domingo nos 800 e não no 1.500, e a partir dali me abriu portas no cenário internacional, convites para participar de grandes meetings no 800, eu acabei especializando no 800, né? Mas aí, respondendo mais a pergunta, eu era um cara, assim, que eu era muito regular, né? Eu era um cara que não largava num ritmo tão forte e eu conseguia ter uma chegada muito boa. Eu acho que a maioria das pessoas que conseguiram acompanhar a minha carreira, elas lembram aí de que o meu final era muito forte. Eu conseguia, nos últimos 400, às vezes 300, 200, principalmente 100 metros, minha perna respondia, sabe? Quando eu pisava no acelerador, a coisa ia, e era muito difícil, na verdade, de eu perder na chegada, né? Então, a minha chegada sempre foi muito forte. Então, eu era um cara assim, eu era sempre um cara muito ritmado e que conseguia ainda, no caso do 1.500, usar minha velocidade no final mesmo. Eu conseguia ter uma progressão no final. Para ter uma ideia, eu cheguei a fazer 1.500 com virada de 500 de 1,7. Cheguei a virar 1 minuto e 7 segundos. Os últimos 500 no 1.500. E cheguei a virar 51 segundos nos últimos 400 metros dentro do 1.500. Né? Então eu tinha uma virada muito rápida. Porque, na verdade, 51, Fabiano, às vezes é passagem de um baita 800 no final das contas, né? Quem acompanha a prova de 800,
Claro, uma boa passagem acaba sendo entre 48 e 49. Mas, cara, quem passa 51 num 400, num 800 não tá mal não, hein? Tem cara que é mais regular e acaba fazendo uma baita marca passando nessa passagem de 400. Então, realmente, eu afirmo também isso, porque muita coisa que o Fabiano fez aí, eu fui testemunha ocular. Então, realmente, uma coisa que a gente sempre percebia no Fabiano, a gente conversava muito nos bastidores, ali na beira da pista, era dessa capacidade do Fabiano de não quebrar no final. Assim, no final, se tu entrasse com ele para uma chegada, tu corria risco, entendeu? Tu tinha que matar o Fabiano no trajeto. Se deixasse para o final, era fatal. Tu tomava. Não tinha jeito, entendeu? Eu não tô falando de mim, gente, porque eu nem entrava com o Fabiano pro final, né? Mas eu digo, de modo geral, para quem acompanhou a carreira do Fabiano, foi exatamente isso. Ô, Fabiano, e aí, cara, com todo. Eu sei que eu queria assim. Enquanto o pessoal tá vendo aqui que às vezes eu tô baixando a cabeça, mas eu não tô deixando de prestar atenção no que o Fabiano tá falando, tá, pessoal? Eu vou anotando algumas coisas que eu relembro, que eu acho que são interessantes a gente colocar. E lembrando também, quem quiser ir colocando algum assunto aí, vai colocando, que a gente também coloca em debate aqui. Vai ser um prazer. O Fernando Miranda aí, meu parceiro, é sempre muito participativo e tá altamente tá interagindo muito bacana com a gente aqui. Fabiano, então um cara que tá, e aí tu correu 800, 1.500, quanta coisa tu já fez? Tu é um cara que eu sei que tu é mega organizado. Eu vou te fazer uma pergunta que uma vez eu me lembro que tu me deu tu tinha me falado um número. Tu tem quantos troféus e medalhas, tu sabe? Eu tenho certeza que tu sabe esse número. Se tu não sabe, tu deve ter uma ideia aproximada. Acontece que eu parei de contar oficialmente depois que eu parei de correr profissionalmente. Então, assim, Tá. mas eu cheguei a ter 324 medalhas de ouro, né? 324 vitórias eu cheguei a ter, que eu cheguei a contar. Olha, não, detalhe, ele sabe quantas vitórias ele tem. Vocês viram, o Fabiano é mega meticuloso, ele é organizadaço, eu falei pra vocês. Não, eu 324 até hoje vitórias. esse armário aqui, ele tem um monte de coisa. Eu coleciono, cara, eu tenho recortes de jornal agora, são pastas e pastas de recorte de jornal. Eu tenho números antigos que eu usava para correr, credenciais, muita coisa. Cara, eu tenho muita coisa guardada. E eu anotava realmente, eu até um certo momento da carreira, eu anotava todas as provas que eu participei. Mesmo as provas que eu nem cheguei aí para o pódio. Então eu tinha número de provas que eu participei, número de medalhas de bronze, de prata e de ouro, né? Porque eu teve uma época ali que eu estava na contagem regressiva para chegar na vitória de número 300, né? Então eu contava o número de vitória. Mas depois disso aí, esse número atualizou, né? Que massa, cara. 300. Cara, isso é demais. É um número fantástico no final das contas. E tu tem uma ideia de quantos pódios tu tem na tua carreira? Deve ser uns 500 e poucos pódios daí, né? Por aí, ou mais até. Eu acho que Pois é, 600. pode ser até mais, né? Porque eu fico pensando, né, Fabiano? O brabo das provas de pista é que, galera, para nós que somos corredores de rua, raramente tu não pegava um pódio, porque na pior de pódio pegar uma categoria. Na pista não tem categoria, amiguinho. Ou tu fica entre os três, ou tu fica chupando o dedo. Então, se vocês levarem em consideração do que a gente está falando aqui, o Fabiano tem 600 pódios que sejam, pode ser até mais, contando entre primeiro e terceiro, que era onde a premiação das provas. Né? Exatamente. Então, assim, não tinha para mais ninguém. Tu podia fazer uma... Não interessa, tu ficou em quarto, não tem. Tu tá lá só o teu tempo registrado. Tu não tem, de fato, um pódio, uma medalha, um troféu, né? Então, assim, isso é um número absurdamente fantástico. E aí, pensando, né? A gente tem muito corredor que as provas de rua, para mim, até o quinto é pódio. É pódio da carreira, entendeu? Eu tenho vários pódios que tenho colocado em quarto em corridas de rua. Então, na pista não tinha esse arrego, né? Olha só, a lembrança que tenho do Fabiano é aquela primeira volta dos 800 metros nas eliminatórias da Olimpíada de 2008 ou de 2008, né, Fabiano? Pode ser das duas. Pode ser das duas. Das duas, né? O 2008 eu passei 51, né? Só que 2008, não sei, aí depende. Pequim ou Londres? As duas eu passei a semifinal, passei forte, né? Passei liderando, né? Ali na casa dos 52 segundos, Mas é que, Fabiano, no final das contas, até quero que tu fale um pouco sobre isso, né? Galera, de repente, assim, a ideia do Papo Corrida é justamente falar sobre atletismo, né? De um modo geral. Claro, efetivamente a gente tem interessado muito com isso e tal, mas mais para determinados momentos a gente vai também começar a conversar com velocistas e outras.
A gente quer falar do modo geral, a gente quer levar o atletismo uma corrida de uma forma mais ampla para vocês. E daqui a pouco muitos de vocês não entendem como é que funcionava isso. Então, assim, nos 800 das Olimpíadas, acontecia, o cara tinha que correr pelo menos 3 vezes, né, Fabiano? O cara, para chegar para ser campeão olímpico, ele tinha que correr 3.800, né? Isso. Ele corria Isso. eliminatória, semifinal e final. Então, na verdade, não bastava tu correr bem o 800, né? Tu tinha que pensar muito a estratégia que tu ia montar, porque dependia muito da eliminatória, da série que tu ia pegar, da forma como os caras iam correr. Então, vários fatores interferiam no desempenho, no resultado. Fabiano, conta assim, porque na verdade, às vezes o cara dá um tirão numa final por tempo no Troféu Brasil, era uma coisa, o cara ia dar uma pegada. Explica pra galera um pouco da dinâmica, como é que funciona para uma Olimpíada. Eu quero que tu leve isso, explica um pouco pra galera. Antes disso, Fabiano, alguém, deixa eu perguntar aqui, o Kevin Caveron perguntou se tu conheceu o Rudisha. Sim, eu corri. A gente até se hospedou, né, várias vezes no mesmo hotel, em alguns meets internacionais. E eu corri com ele, contra ele, em algumas competições. Inclusive no próprio Mundial de Berlim, eu corri contra ele, né? Fantástico. O cara alinhava uma prova, cara, alinhava pra trás. E o Mundial de Berlim, na semifinal, eu tava na raia 8. Tu alinhar na raia 8, meu amigo, e olhar pra trás e ver aqueles caras tudo ali alinhado, tu fala, lá vem bom, lá vem bom. E o Rudisha ficou fora da final em Berlim. E só tudo cara de... Semifinal é tudo cara de 1,42, 1,43, né? Então tu já sabe, Excelente. assim, que vinha tiro forte. Mas não tinha, né, Fabiano? Tu entrar no Mundial não vai ter tiro fraco no final das contas, né, Fabiano? Não tem como. Quem quer tiro fraco não vai. Não tem como, né, Fabiano? Infelizmente, não tem. Então, Kevin, eu acho que tá respondendo a tua pergunta. Ele não só conheceu. Hã? O índice já é forte. Não tem, né, Fabiano? Não tem como, né, cara? Então, Kevin, além de conhecer, ele correu contra o Rudisha. Acho que, né, tá mais que respondido. E aí, Fabiano, conta um pouco, cara, como é que funciona essa dinâmica pra galera entender que não é tão simples assim. Mas antes, deixa eu dar um abraço aí, Fabiano. Tem uma galera que já deixou o pessoal da One Up Runners de Porto Alegre deixou aí, abração. Cléria, Lúcia, beijo. A Luana, o casal Luana e o Luiz Fernando Luz, teu brother Luiz Fernando Luz aí, já puxou algumas coisinhas pra ti, uns 1.500 pra ti. Queridão, obrigado pela presença aí. Olha, diz que o Fabiano aparece no documentário do Rudisha. Aí, hein, Fabiano? Famoso, hein, papai? Pois é, não vi isso aí, cara. Tem que ver, hein? Tem que ver, hein, cara. Que massa, né? Elisandro, um abração também, meu querido. Então, Fabiano, conta um pouco dessa dinâmica estratégica, como é que se monta quando tu vai para um evento desse, cara. Não, porque lá em Berlim eu liderei até faltar 60 metros para a chegada. Eu estava classificando para a final até faltar 60 metros. Então o Rudisha e outros 4 me ultrapassaram 60 metros, faltando 60 metros do fim. Foi uma das melhores provas que eu fiz em mundiais, né? Mas assim, em mundiais da IAAF e nas Olimpíadas, eu fui um cara que fui até a semifinal. Então eu não cheguei a fazer o terceiro tiro, eu não cheguei na final. Sim. Mas eu posso falar pelos mundiais universitários, então, que é um nível muito forte também, e eu cheguei a ser campeão mundial, né? Cheguei a ser 6 vezes medalhista. E era justamente isso também, eliminatória, semifinal e final. Tem que estar muito bem preparado, fisicamente, psicologicamente, né? Tem que saber realmente... É difícil tu conseguir se economizar nesse nível, porque é um nível muito forte, que já te exige muito numa prova qualificatória, né? Mas sempre que existia a possibilidade de ajustar uma estratégia, de soltar um passo, nem que fosse 5 metros antes de cruzar a linha, a gente fazia isso para conseguir estar com uma perna um pouquinho melhor para o tiro do dia seguinte, né? Mas é sempre uma missão. E aí a gente fazia valer muito os treinos, que volto a dizer, né? Da intensidade, do que o pai mesmo me preparou, que eu era um cara que sustentava. Para ter uma ideia, em mundiais universitários eu fazia 6 tiros. Eu fazia 3.500 e 3.800. E eu ganhava medalha nas duas provas. Todo santo dia eu estava na pista. Todo santo dia. Nos 6 dias de atletismo, 6 dias o Fabiano estava lá, fazendo tiros fortes, e eu medalhei nos 4 universidades que eu fui, eu medalhei nas 4 edições. Em 2 edições eu fiz 800 e 1.500 e medalhei nas 2, né? Então, assim, o cara tem que estar muito bem preparado para psicologicamente, para dar o máximo todos os dias e fisicamente para sustentar isso todos os dias também, né? E na final, principalmente.
E porque no final das contas, né, Fabiano, tu falou um negócio assim, o que o cara puder soltar, o cara soltava, porque isso aí, essa perna que ele economizava no final do 800 podia dar uma baita ajuda para ele na próxima prova. Porque no final das contas, cara, tu enfrentava atletas que só faziam 800 ou só faziam 1.500. Então isso acabava sendo até meio desigual no final das contas, né, cara? Então, assim, pelo que eu sempre percebi, um cara quando vai fazer esse tipo de prova, ele tem. A dinâmica é praticamente a mesma, né, cara? Nas eliminatórias o cara procura classificar, né? Ele procura classificar, às vezes nunca nem sempre são tempos muito fortes, cara, né? Porque se tu ganhar, normalmente quem ganha a série classifica, os dois primeiros e tal, e aí o cara tentava se manter naquela ali, independente, porque eu acho que o tempo era o que menos se importava numa eliminatória. Aí quando chegavam na semifinal, se percebe, e eu percebi, tu me fala se eu tiver, tu me corrige se eu estiver falando bobagem, eu percebi que na semifinal tinha uma preocupação. Voltou. Voltou. Voltou, Pode tocar, beleza. filho. Então, eu tava falando assim, vê se eu tô falando bobagem. Nas eliminatórias, o cara se preocupava só em chegar entre os primeiros para classificar. Na semifinal, sim, eu percebia que aí os caras têm há uma grande preocupação em tentar fazer uma boa marca para ter, obviamente, para classificar para a final, sim, mas porque o cara ia para a final com o que restasse, entre aspas, entendeu? O cara queria pegar a final. Quem pegou, não interessa, meu, o negócio era pegar a final. Então, tu me corrige se era mais ou menos essa distribuição ou eu tô falando alguma bobagem? Isso, é que daí aí dependia muito do nível do atleta, né? Por exemplo, os Sim. favoritos, eu pego o Rudisha no caso do 800, o Bolt no caso do 100, eles eram atletas que já entravam na competição focando na medalha. Como eles tinham uma sobra em relação ao adversário, eles podiam fazer uma prova soltando na eliminatória, soltando um pouquinho na semifinal, e ainda chegavam na final inteiros porque o foco era medalha. Aqueles atletas de nível médio para a Olimpíada, de nível de entrada de Olimpíada, por exemplo, que faziam o índice raspando, né? Que quase não estavam na Olimpíada, que faziam o índice ali em cima do lance. Esses atletas aí, eles tinham que jogar todas as fichas numa semifinal para tentar, quem sabe, chegar numa final. Se os atletas daqui a pouco fizessem um ritmo um pouquinho mais lento e daqui a pouco sobrasse uma vaga por tempo, por exemplo, né? Então, assim, ia muito assim do ranking dos atletas que entravam, em que posição do ranking tu tava, né? Então, assim, eu passei por isso. Por exemplo, Troféu Brasil. Eu entrava no Troféu Brasil como favorito. Então, eu corria a semifinal com uma sobra, né? Eu corria a reta toda praticamente soltando, né? E chegava na final inteiro. Enquanto os atletas que faziam o índice do troféu raspando eram aqueles atletas que davam o máximo para talvez chegar na final. E na Olimpíada era eu era esse cara, né, que tinha que dar o meu máximo na semifinal já para talvez tentar chegar na final, porque eu era da segunda linha ali, digamos, do mundo, né? Sim, sim. Mas segunda linha, né? Segunda linha de categoria, né, pai? Ô, Fabiano, olha quem tá assistindo nossa live aí, Ronaldo da Costa, e te tecendo um elogio ainda. Esse cara correu muito. Ronaldo, esse cara correu muito mesmo, assim, da mesma forma que tu correu também, meu velho. Não, aqui não tem cachorro pequeno, aqui tem. É dois cachorros grandes aqui. Um assistindo e outro falando aqui comigo. Ô Fabiano, o Alisson todo mundo sabe, o primeiro ser humano a correr uma maratona abaixo de 3 por quilômetro, né? E até hoje a recordista brasileira sul-americana é um fenômeno. Cara, o Ronaldo, além desse puta atleta, com perdão da palavra que ele foi, né? Esse baita atleta, esse cara fantástico, a pessoa que ele é a alma de campeão mesmo, não foi um grande campeão à toa aí, na verdade é um eterno campeão, né? Ele carrega isso na postura, na humildade, na forma dele lidar com as pessoas, que no final das contas é a mesma que tu, que inclusive é até um dos pontos que eu quero colocar em debate aqui na nossa conversa. Mas antes disso, olha o Fernando Miranda, Cristiano Hitz, Ronaldo da Costa Live, vou ali na bilheteria pagar o ingresso e já volto. Muito bom essa. O Fernando tem umas tiradas ótimas.
Ô, Fabiano, olha só, o Alisson Gonçalves, filho do grande Alexandre Gonçalves, um dos grandes maratonistas aqui do Rio Grande do Sul, que está assistindo nossa live, grande amigão nosso aí, grande adversário também, Sim. meu em muitas provas aí. Corria muito bem 1.500, esse menino. E ele fez uma pergunta que, na verdade, eu vou pegar a pergunta dele e transformar, deixar mais ampla. Ele perguntou como é que era o teu volume de treino para o Mundial. E aí eu vou pegar isso, que é uma pergunta que eu normalmente faço para os atletas, quando os atletas passam por aqui, e eu pergunto o volume semanal. E acho que é importante a gente pontuar isso, Fabiano, porque tu que foi um corredor de 1.800, falar um pouquinho do teu volume semanal, falar um pouquinho da tua distribuição, e daqui a pouco se para o Mundial tu mudava alguma coisa mudava assim drasticamente no teu treinamento, se havia um polimento específico, como é que funcionava isso? Tá, eu vou falar de mim, né? E que é importante ficar claro que a questão de volume de treino e tal é uma coisa muito individual, né? Então não quer dizer que um sistema de treino Exatamente. que funciona para um funcione para outro. E tinham vários corredores 800 com marcas iguais que tinham sistemas de treinamento muito diferentes, volumes muito diferentes. Eu sempre fui um cara que tinha um volume às vezes um pouquinho maior do que o Kleberson, por exemplo. O Kleberson também tinha 1,44, era um corredor que vinha dos 400, fazia um volume semanal baixo, treinava a base de potência, a base de velocidade. Eu já tinha um volume semanal mais alto. Para ter uma ideia, em épocas de base ali, eu cheguei a fazer às vezes 100 quilômetros até por semana, 105 na época de base, né? E esse volume às vezes ia caindo à medida que o treino ia especificando. Mas ficava sempre girando em torno dos 55, acho 60 quilômetros por semana, mais ou menos, né? Porque eu sempre fazia treinos, na época ali, eu começava no período mais próximo de competições, e competições mesmo, já com certeza, treinos mais curtos e com mais qualidade, né? Sempre com mais qualidade. Mas como eu sempre fui um cara que eu tinha uma característica que eu não rodava fraco, eu não rodava fraco. E mesmo o meu aquecimento para uma prova, nunca ele foi fraco. Então, assim, às vezes eu aquecia 10 minutos, o trote, né? Eu começava ali rodando a 4h20, 4 e pouco, eu terminava a 3h20, 3h30 no aquecimento. Eu aquecia muito forte. Então, assim, isso acabava, por mais que eu fosse rodar às vezes 20 minutos de manhã, que era uma rodagenzinha, digamos, de 20 minutos, acabava dando uma quilometragem de 5, 6 quilômetros, porque o ritmo Sim. acabava sendo sempre com qualidade, né? Então o volume ficava mais ou menos nisso aí. Girava em torno, né, dessa quilometragem, 50, 60, né? E claro, dependia muito do período que eu estava. Se tinha um período com muitas competições próximas, aí o volume caía bruscamente, porque eu praticamente competia, descansava um pouco, já logo competia de novo. Às vezes nós entrávamos em ciclos de competições que era domingo, quarta, domingo, né? Então o volume caía bastante. Mas, de modo geral, ficava por aí, viu? Ficava nessa casa aí dos 55, 60 quilômetros ali, nas épocas em que eu Nossa, treinava já. pensar que pensar, Fabiano, tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Eu Deu tô uma achando travada, até deixa eu que é pegar aqui. aí, viu, tal? Mudei aqui pro 4G e tal, e Deu uma travadinha. vou até te jogar a responsa agora da conexão. Não, agora foi, deu. Não, deu para entender que tu foi falando 50, 60 quilômetros. Eu fico pensando, um cara que correu 800 fazer 50, 60 quilômetros e fazer mais de 100 quilômetros na base, velho. Meu Deus, tem fundista que não faz isso. Mas é claro, é que foi fundamental o que tu falou aqui, entender, né? O princípio da individualidade biológica, isso a gente bate muito nessa tecla. Eu faço questão de falar isso com a galera tem que entender que funciona assim, cada um responde de um jeito, cada um precisa de uma carga. E, bom, isso aí não se discute, né, Fabiano? Isso é bem particular. Mas aí, Fabiano, então para o Mundial acabava sendo a mesma coisa. Tu tinha alguma mudança, alguma adaptação? E eu chegava a 100 numa semana, por exemplo, às vezes era progressivo, às vezes nós Sim. fazia 70, 80, 90, 100 e já caía, né? Não era Claro, claro. constante esse volume. Sim, sim, Eu sim, chegava, sim. às vezes, nesse nível para atingir um estágio ali da questão da resistência, enfim, né? E daí, na época competitiva, ele ia caindo bastante mesmo e se tinha muita qualidade, né? Eu treinava, como eu falei, eu rodava com bastante qualidade, gostava de rodar com qualidade, rodagem de 6 quilômetros, 8 quilômetros, rodagem de meia hora, eu fazia, assim, realmente num ritmo sempre, fazia 3h20, assim. Eu gostava de rodar com qualidade, rodava bem ritmado mesmo.
Massa, massa. Massa, Pedro. Pô, eu precisava de uns parceiros assim pra rodar. Muitas vezes eu não tinha parceiro pra dar umas rodadas assim. O cara tinha que dar umas pauladas e quando o cara tem umas rodagens assim, era bom ter parceria. Que pena, perdi um parceiro pra dar umas rodadas. Ô, Fabiano, tem um cara que falou que o Chuck disse assim: isso que vocês não viram ele jogando basquete no aberto de Cruz Alta. Que tu jogava basquete também, Fabiano? Será que é o Ney? Pode ser que seja o Ney, meu primo. O Ney que era um super jogador, né? Eu acho que eu só corria. Ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer que devia ser uma correria quando eu tava. Quando o time adversário arremessava, eu já corria pro ataque, ele só pegava o rebote e tentava pra mim, eu só fazia a bandejinha. Era isso aí que acontecia. Ai, meu Deus, eu pensei que jogava, só fazia correria então, Fabiano. Caramba. Ô, Fabiano, deixa eu mandar um abraço pra galera aí que entrou aqui. O Abdiel tá aí, a Paula Knipoff entrou também. Obrigado pela presença, gente. Valeu. O Luiz Fernando botou que uma vez ele aqueceu contigo na Unicinos e quebrou. Não, eu aquecia forte mesmo. Eu não economizava no aquecimento. Ai, cara, fantástico. O Luiz Fernando foi debochado, cara. Não, é pior que é assim, né? Uma vez eu nunca me esqueço. Falando um pouco de mim aqui rapidinho aí, galera. Eu sei que o foco não sou eu, mas aí porque eu lembrei agora. Eu me lembro que uma época eu aquecia, quando eu comecei a treinar, eu aquecia muito mais lento, assim, né? Aí o Marco ficou puto comigo, assim. Não que ficou puto, assim, ele disse assim, cara, chega de aquecer assim, agora tu vai... Eu aquecia 15, 20 minutos, assim, soltinho e tal, né? Aí eu me lembro, cara, que um dia ele chegou assim pra mim e disse, a partir de hoje, tu vai aquecer 3 km a 13h30. Então eu aquecia, pra fazer os tiros, eu aquecia 3 km a 13h30, cara. E assim eram meus aquecimentos. Bah, aquecer, que era uma beleza, né? Não tinha como não aquecer, né? Não tinha. Não tinha como não aquecer. Foi realmente, fez muita diferença, né? Porque tu já entrava no clima também, tu aquecia, de fato, preparava a musculatura para aquela paulada, né? Tu preparava a resposta do músculo, né? Ele já estava se preparando no aquecimento, de fato. Foi muito legal isso, isso faz muito sentido, assim, o aquecimento bem feito acaba fazendo muita diferença aí, um aquecimento com qualidade no final das contas, né? Ô Fabiano, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fechar essa live e abrir uma outra, rapidinho, pode ser? Podemos ficar mais um pouco conversando? Foi, tá fechando 57 minutos agora. A gente fecha aqui, pessoal, quem tá aqui, me deem 2 minutinhos, eu vou fechar, salvar esse vídeo no Instagram para poder colocar no YouTube. E aí vou fazer uma capinha aqui, já tá pronto, só vou editar aqui, vou levar 2 minutinhos e já entramos de novo aqui, tá, Fabiano? Já te chamo aí. Maravilha, maravilha. Combinado, meu querido. Valeu, gente. Até daqui a pouco.